Olá, turma! Sejam bem-vindos ao módulo de monitoramento do uso e conservação dos recursos hídricos. Meu nome é Keila Porto, sou engenheira florestal, especialista em gestão ambiental. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem no decorrer das aulas, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Iniciaremos nossa primeira aula fazendo algumas considerações sobre o monitoramento do uso e conservação do recurso hídrico. Na aula de hoje, veremos os seguintes tópicos. Considerações gerais sobre o monitoramento do uso e conservação dos recursos hídricos. O que é o monitoramento? O que é necessário para o monitoramento dos recursos hídricos? Monitoramento. Podemos definir monitoramento como sendo o ato de observar, analisar, averiguar, inspecionar ou mesmo acompanhar. Monitoramento ambiental pode se tratar de um recurso da natureza que compõe o ambiente. Podemos definir ainda como um procedimento de coleta de dados, estudos e acompanhamento contínuo e sistemático das variáveis ambientais, com o objetivo de identificar e avaliar qualitativa e quantitativamente. O monitoramento pode ser qualitativo ou quantitativo. Quando qualitativo, a verificação de conformidade está relacionada com a classe e os atributos que cada corpo d'água se enquadra. A avaliação de tendência refere-se à alteração da classe do corpo hídrico. A avaliação de impactos ambientais está relacionada aos aspectos a ser considerados antes e após uma alteração do ambiente, seja ele causado por algum evento natural ou antrópico. A disponibilidade hídrica se enquadra na qualidade compatível com o uso. Estudos ambientais. O meio físico, estudo da fauna e flora, refere-se à qualidade do recurso em todos os sistemas. O monitoramento também pode ser quantitativo. Quando falamos em disponibilidade hídrica, essa qualidade é para verificar a disponibilidade a um determinado uso. O monitoramento também de quantidade para a agricultura está relacionado à vazão necessária para projetos. Estudos ambientais envolvendo o meio físico, estudos da fauna e flora, refere à quantidade do recurso em todo o sistema. Determinar a evaporação local e evapotranspiração está relacionado ao teor de água que sai do sistema solo-planta. Balanço hídrico, relação entre a quantidade de água presente e necessária no ambiente. Começaremos agora a nos familiarizarmos com alguns termos usuais quando estudamos o monitoramento dos recursos hídricos. Trata-se de métodos, equipamentos e atributos relacionados à medição da água. Monitoramento quantitativo pode ser diretamente relacionado ou indiretamente relacionado. O monitoramento diretamente direcionado está relacionado ao nível e à vazão dos recursos hídricos. Já os indiretamente relacionados está relacionado à precipitação, infiltração, umidade do solo, evapotranspiração, temperatura, radiação, vento e umidade do ar. Nível de água. Com o uso do limímetro ou régua limimétrica, do grego limne, lago, e metro, medida,
As escalas limimétricas verticais ou inclinadas são indicadas para a visualização do nível de água em barragens, reservatórios, tomada de águas, canais e outros. Nível de água. Liminígrafo consiste num instrumento que mede a variação do nível da superfície da água, cujo resultado é transmitido a um dispositivo de leitura ou registro. Vazão, método volumétrico, sendo utilizado o volume em metros cúbicos e o tempo em segundos. Vazão vertedores. São dispositivos utilizados para medir e ou controlar a vazão em escoamento por um canal. Pode ser interpretado como grandes orifícios sem borda superior. Vazão calha. Dispositivo de medição de vazão na forma de um canal aberto com dimensões padronizadas. A água é forçada por uma garganta estreita, sendo que o nível da água a montante da garganta é o indicativo da vazão a ser medida, através de fórmulas já consagradas. Medida de vazão utilizando flutuador. Através de flutuadores, pode ser utilizada uma garrafa plástica, boia ou outros. Determina-se a velocidade superficial do escoamento. Esta velocidade superficial é, na maioria das vezes, superior à velocidade média do escoamento. A velocidade média correspondente de 80% a 90% da velocidade superficial. Multiplicando-se a velocidade média pela área molhada, que seria a área da seção transversal por onde está correndo o escoamento, obteremos a vazão. Precipitação. O pluviômetro é um aparelho de meteorologia usado para recolher e medir em milímetros lineares a quantidade de líquidos ou sólido, sendo chuva, neve ou granizo, precipitados durante um determinado tempo e local, muito usado em estações meteorológicas. Precipitação utilizando pluviógrafo. É um equipamento utilizado para coletar e registrar continuamente no tempo a intensidade das chuvas. Os registradores são dotados de um coletor que apara a precipitação e a transfere à unidade sensível. Possui um mecanismo de registro capaz de traçar a curva representativa da evolução da chuva com o tempo, sobre um diagrama apropriado chamado pluviograma. Temperatura da água. Um aparelho utilizado para medidas de temperaturas em graus Celsius em água. Umidade atmosférica. O psicrômetro é um aparelho que contém dois termômetros idênticos colocados um ao lado do outro, que irão servir para avaliar a quantidade de vapor de água encontrada no ar. A diferença entre esses termômetros é que um deles trabalha com o bulbo seco e o outro com o bulbo molhado ou úmido. Umidade do solo. A umidade do solo, ou teor em água, é definida com a massa da água contida em uma amostra de solo, dividido pela massa do solo seco, sendo expressa em quilogramas de água por quilogramas de solo, com o uso de balança. Evaporação da água do solo. A evaporação é medida com tanques evaporímetro ou evaporimétricos, onde obtém-se a lâmina de água evaporada de uma determinada área. A evaporação ainda pode ser medida utilizando equipamento baseado na perda de água de uma superfície evaporante para a atmosfera. A superfície de evaporação é porosa e permanentemente embebida em água. Infiltração.
A infiltração de água no solo é o processo de entrada de água através da superfície do solo, seja por precipitação ou irrigação. Então, futuros monitores do uso e conservação dos recursos hídricos, apresentei aqui alguns dos equipamentos e métodos que iremos conhecer no decorrer do nosso curso, como forma de monitorar o recurso natural água em suas variadas formas e, desta forma, produzir dados e obter informações que tenham como objetivo a gestão e conservação dos recursos hídricos. Iremos falar sobre a precipitação do ponto de vista meteorológico. Conheceremos ainda os pluviômetros, instrumentos utilizados para medição de índices pluviométricos e mais, aprenderão confeccionar um pluviômetro caseiro que você poderá fazer aí em sua casa e utilizá-lo. Olha que legal! Dê uma olhada agora nessa figura do ciclo da água que já é bem conhecido de vocês. Precipitação é o fenômeno relacionado à queda de água do céu. Isso inclui neve, chuva e granizo. A chuva é a queda de água da atmosfera no estado líquido sobre a superfície terrestre expressa em milímetro. Isso mesmo, a precipitação é medida em milímetro. Dê uma olhada nesta régua. O milímetro é a milésima parte do metro. Veja que em 1 centímetro teremos 10 milímetros. A medição é feita verticalmente em milímetro, no recipiente que acumula a água da chuva. Esse dado é equivalente à altura da lâmina de água da chuva formada na superfície da terra, considerando que não existisse a infiltração da água em uma determinada área. Quando você ouve no noticiário que choveu 1 milímetro de chuva em um determinado local ou região, isso quer dizer que, se não houvesse infiltração da água da chuva no solo, em cada metro quadrado de área caiu 1 litro de água. E essa água acumularia formando uma lâmina de água com altura de 1 milímetro. E se essa área fosse de 1 hectare? Quantos litros seriam necessários para formar essa lâmina de água com altura de 1 milímetro? Dê uma olhada nessas conversões de unidades. Para formar 1 milímetro de lâmina de água em 1 metro quadrado, seria necessário 1 litro. Para formar 1 milímetro de água em 1 hectare, seria necessário quantos litros de água? Lembre-se que 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados, ou seja, 100 metros por 100 metros. E que 1 metro cúbico de água é igual a 1.000 litros. Vamos aos cálculos? Darei a vocês 4 minutos para completar essa atividade.
Pronto, espero que tenham tentado. Vamos aos resultados. Utilizando uma regra de 3 simples, vamos conseguir chegar ao resultado. Vejam agora, metro quadrado é medida de área, assim como hectare. 2 campos de futebol medem 1 hectare, veja na figura. Já metro cúbico é medida de volume, assim como litro. 1 metro cúbico de água é equivalente a uma caixa com uma altura de... Vou começar, 1 metro cúbico, tá? Ok. 1 metro cúbico de água é equivalente a uma caixa com 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e 1 metro de largura dessa caixa cheia de água. Você já sabe que 1 milímetro é igual a 1 litro de água sobre uma área de 1 metro quadrado. E que 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Então, é necessário 1 litro para 1 metro quadrado para uma lâmina de água de 1 milímetro. Nesse caso, quantos litros são necessários para 10.000 metros quadrados, ou seja, 1 hectare? Fazendo os cálculos, 10.000 metros quadrados vezes... Fazendo os cálculos, 10.000 metros quadrados vezes 1 litro dividido por 1 metro quadrado é igual a 10.000 litros. Isso quer dizer que, se a informação é que choveu 1 milímetro em uma área de 1 hectare, caiu 10.000 litros de água de chuva. E esses 10.000 litros dariam para encher quantas caixas de 1 metro cúbico? Vamos lá? 1 metro cúbico cabe 1.000 litros de água. 10.000 litros de água cabem em quantos metros cúbicos? Resolvendo essa regra de 3, temos 10.000 litros vezes 1 metro cúbico dividido por 1.000 litros é igual a 10 metros cúbicos. Ou seja, encheria 10 caixas de 1 metro cúbico cada. E como se obtém essa medição em milímetro de chuva? Com o uso de um aparelho muito simples chamado de pluviômetro, que do grego plúvio significa chuva e metro, medida. Existem no mercado vários modelos de pluviômetros, alguns mais sofisticados, integrados a sistemas de envio de informação por satélites, outros mais simples com registradores em papel no próprio aparelho, ou pluviograma, nos chamados pluviógrafos, ou de leitura direta no próprio coletor. A medição nos pluviômetros é feita de forma muito simples. Basta verificar a altura registrada em milímetro no reservatório de água de chuva captada pelo pluviômetro, ou verificando os registros indicados no pluviograma, ou ainda coletando a água da chuva no coletor e fazendo a medição em recipientes graduados. Essa informação indica o volume de água que caiu numa determinada região, mas a unidade é dada em altura de lâmina de água que seria acumulado, ou seja, dado em milímetro. A leitura de amostragem é realizada diariamente, geralmente às 7 horas da manhã. Outros aparelhos, como o pluviógrafo, a leitura é feita em intervalos menores que 24 horas. O que é importante ressaltar aqui é que, mesmo que não tenha chovido, deve-se fazer o registro da falta de chuva,
para que ao fim de cada mês ou ano se tenha uma média do período avaliado. Essa quantidade de chuva por metro quadrado que cai em determinado local e em determinado período de tempo é chamado índice pluviométrico, que pode ser informado o índice diário ou em média anual, mensal ou ainda analisado a média em uma série histórica, ou seja, dentro de um intervalo em anos. Ainda com os dados obtidos pelos pluviômetros, pode-se determinar a intensidade das chuvas. E com o uso de previsões de chuva a partir de modelos numéricos, que são sofisticados programas de computador que assimilam toda a informação meteorológica, essas informações podem servir para prever chuvas com altas intensidades e, dessa forma, evitar catástrofes maiores. Assistiremos agora um vídeo ilustrativo da ANA, Agência Nacional de Águas, sobre o uso do pluviômetro e como esses dados são utilizados. Fiquem atentos a cada detalhe da informação apresentada, pois discutiremos esse tópico no fórum de discussão. A Rede Hidrometeorológica Nacional. Como a ANA monitora a situação das águas do Brasil. Este é um pluviômetro. Seu nome vem da união dos termos plúvia, que significa chuva, e metro, relativo a medir. Na verdade, é um equipamento muito simples. Um reservatório com medidas padrão que acumula a água das chuvas. Com ele, é possível saber a quantidade de água que caiu em determinado período. Acompanhando essas medidas ao longo do tempo, é possível saber as médias das chuvas ao longo dos meses e anos, ajudando a identificar períodos chuvosos e estiagens e apontar riscos de secas e inundações. Essa informação é medida em milímetros. Quando se diz que choveram 15 milímetros em uma hora, significa que, em média, cada metro quadrado de solo recebeu uma quantidade de chuva equivalente a uma camada de 15 milímetros de água, ou seja, um volume de 15 litros. Monitorar e registrar esses dados é essencial para entender o clima e as chuvas em cada região. Isso é muito importante para atividades como agricultura, geração de energia, transporte fluvial, abastecimento público e pesquisas científicas. Grande pluviômetro, e ele não está sozinho. Existem outros equipamentos que também usamos para monitorar as águas. Medidores por efeito Doppler, que medem a profundidade do rio e a velocidade da água, e muitos outros instrumentos que medem vazão dos rios, a qualidade da água e o transporte de sedimentos. Estas medições dependem da presença de pessoas capacitadas para realizar a leitura, anotar, operar os equipamentos e repassar as informações. Os dados coletados são reunidos e calculados para a obtenção de índices importantes, como a variação média de precipitação de chuvas e do nível dos rios. Com as tecnologias atuais, há também cada vez mais sensores totalmente automatizados, funcionando com energia solar e transmitindo os dados via celular, satélite ou rádio. Essas inovações permitem reunir um volume maior de dados e informações de forma instantânea, com precisão e confiabilidade. Às vezes, os equipamentos estão isolados e, às vezes, estão em conjuntos, nas chamadas estações hidrometeorológicas. A Agência Nacional de Águas, como agência reguladora desse precioso recurso, é responsável pela coordenação da Rede Hidrometeorológica Nacional, uma enorme rede de monitoramento espalhada por todo o país. A rede é formada por diversas estações planejadas e gerenciadas pela ANA, em articulação com instituições parceiras como o Serviço Geológico do Brasil, ou CPRM, o CEMADEM,
o EPAGRE, Águas Paraná e IGAM, além de empresas privadas, órgãos gestores estaduais e empresas do setor elétrico. Além disso, a ANA também recebe dados de estações no exterior, concentrando as informações em bases de dados chamadas Hidro e Telemetria, que podem ser acompanhadas pelo site da ANA. Os dados coletados e redistribuídos pela ANA são importantes para toda a sociedade. Eles são base para estudos, ajudam a definir políticas e investimentos, a reagir a eventos críticos e saber a real disponibilidade das águas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a Rede Hidrometeorológica Nacional e conhecer a agência que cuida das águas do Brasil. Você sabia que é muito fácil construir um pluviômetro aí na sua casa? Isso mesmo, um pluviômetro caseiro em que os dados podem ser úteis aí na sua região. Apresentarei a seguir, de forma bem didática, a confecção de um pluviômetro caseiro, instruções para instalações e uso. Observe que a medição no pluviômetro caseiro pode ser feita de duas formas. Vamos lá? Olá, turma! Hoje iremos aprender nessa aula prática a confeccionar um pluviômetro caseiro. O pluviômetro é um equipamento meteorológico utilizado para medir chuva. A unidade de medida do pluviômetro é em milímetro. E para confeccionar o pluviômetro caseiro, vamos precisar de um suporte de madeira, uma garrafa PET de 2 litros, um recipiente em milímetro para quantificar a água da chuva, um parafuso para prender o pluviômetro ao suporte, tesoura e estilete para cortar a garrafa PET para confeccionar o pluviômetro, uma régua graduada e cola para prender a régua ao pluviômetro. Também utilizaremos um martelo para prender ao chão o suporte de madeira com o pluviômetro. Nesta aula prática, vocês irão aprender a fazer a leitura no pluviômetro de duas formas. A primeira forma vai ser fazendo a medição do volume de chuva dentro do recipiente. Vamos lá? O primeiro passo é cortar a garrafa PET a aproximadamente 20 centímetros da base, com a ajuda de um estilete. Agora iremos colocar a parte superior encaixada dentro da parte inferior do pluviômetro. Após cortado a garrafa PET, será colocado o parafuso ao recipiente para prendê-lo ao suporte de madeira. Pronto, o recipiente já está preso ao suporte com o auxílio do parafuso. Em seguida, colocaremos o funil, a parte superior, e o nosso pluviômetro já está montado.
próximo passo é instalar o nosso pluviômetro caseiro em campo. Agora vamos instalar nosso pluviômetro caseiro em um local aberto, sem impedimento de construções, árvores ou outro impedimento que faça com que a chuva não caia dentro do recipiente. Esse é o local apropriado. Vamos instalar aqui o nosso pluviômetro. Agora são 7 horas da manhã. Amanhã, neste mesmo horário, nós viremos aqui para ver a quantidade de água, de chuva caída nesse recipiente, no nosso pluviograma. Após 24 horas, choveu bastante essa noite e agora nós vamos coletar a água da chuva do nosso pluviômetro para poder fazer as medições. Pronto, o nosso coletor foi retirado do suporte de madeira que estava em campo e agora mediremos o volume de água captada da chuva em um recipiente com marcações milimétricas em ml para a gente fazer a conversão para milímetro. Agora faremos a medição do volume de água. Retire o funil. E faça a medição. 125 mililitros ou ml. Esse volume de água, 125 mililitros, iremos dividir por 7,85, que é o fator de conversão para transformar mililitro em milímetro. Esse fator de conversão de 7,85 é um fator de conversão para esse recipiente de garrafa PET de 2 litros. Se fosse um outro recipiente, seria um outro fator de conversão. Então vamos às conversões aqui do líquido aqui da água de chuva. Então nós obtivemos aqui 125 ml de água de chuva. Para saber em milímetros, basta dividir 125 ml de água dividido pelo fator de conversão de 7,85 e obteremos 15,92 milímetros de água. Então essa é a altura da lâmina de água formada nessa área onde o pluviômetro foi instalado. Uma outra forma de fazer a leitura no pluviômetro é utilizando uma régua graduada. Só que para isso, esse recipiente precisará ser preenchido até essa linha, que é a linha limite em que o recipiente está liso e essa parte aqui cheia de dobras. Então, neste caso, pode ser utilizado ou um cimento com uma forma de tornar plano o fundo do recipiente. Com o uso da cola, prendi a régua graduada ao recipiente e agora eu vou preencher o fundo com cimento. Esperar secar por 2 ou 3 dias para que o fundo coincida com a linha aqui e o início da régua, que é o 0. Com esse pluviômetro utilizando a régua graduada, a leitura em campo é feita diretamente. Após preencher o fundo da garrafa com o material e torná-lo plano, a leitura aqui seria 20 milímetros de água. Uma atividade em grupo foi postada no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, com as seguintes informações. A atividade consiste na construção de um pluviômetro caseiro em que cada componente do grupo irá desempenhar uma função assim definida.
confecção e utilização do pluviômetro caseiro, filmagem da atividade sendo desenvolvida e uma narração, que seria uma apresentação das etapas de construção e utilização do pluviômetro. O aluno narrador deverá informar como é confeccionado o pluviômetro caseiro, instruções para instalação e uso. As atividades desempenhadas poderão ser alternadas a critério dos componentes do grupo, ou seja, fica a critério do aluno decidir quem irá desempenhar a função. Agora que você já sabe qual a utilização do pluviômetro, vamos resolver mais um exercício de fixação. A propriedade rural do senhor João, que possui 3 hectares, foi instalado um pluviômetro caseiro. No final de 30 dias, obteve em suas anotações a média pluviométrica de 125 milímetros de água. Qual o volume em metro cúbico de água de chuva caiu sobre a propriedade do senhor João durante os 30 dias? Para a resolução desse exercício, será dado 10 minutos.
Resposta: 30 metros cúbicos. Se você conseguiu chegar nesse resultado, parabéns! Você assimilou bem o conteúdo. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Obrigada pela participação de todos e até a próxima!